Charles Darwin tornou-se uma figura conhecida em virtude da sua obra A Origem das Espécies. A teoria da evolução tem arrebatado corações e mentes obcecados por negar a criação conforme a escritura ensina. Darwin é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores inimigos da fé cristã. O que muita gente não sabe é que envolvimento com sociedades secretas, influência de eugenistas e uma desilusão em relação a Deus permearam a sua vida. Eu sou Gabriel Enes e neste vídeo vou te dizer o que não o contaram sobre Charles Darwin. Charles Darwin nasceu em um meio cristão e estudou para se tornar um clérigo ligado à igreja anglicana. O que muita gente não sabe é que Darwin era ligado a um movimento chamado unitarismo, que tem suas raízes na reforma protestante do século XVI. Teve como personalidades peculiares e relevantes Miguel de Serveto, queimado em Genebra, e Fausto Socino. Portanto, o unitarismo não vem da reforma protestante de Lutero e Calvino, mas sim daquela que foi desenvolvida pelos anabatistas, pelos radicais. E o que crê o unitarismo? Ele crê numa divindade una e monista, negando assim as distinções da Trindade. Era uma perspectiva que dava muito valor à razão humana. A razão humana é aquilo que nos ascende a Deus. Segundo Earl J. Rushdoony, abre aspas, os fundadores da educação estatal nos Estados Unidos criam no unitarismo, não no Deus Trino, e criam agora corretamente que o controle sobre a criança através das escolas era a chave para controlar a sociedade. O controle sobre as escolas determinará, em última instância, o controle sobre o Estado e a Igreja. A fonte disso é o artigo Cristianismo e Humanismo, publicado pela editora Monismo. Nós vemos aqui que a negação da Trindade gera consequências na nossa própria visão de mundo. Logo, a Trindade não é apenas um dogma abstrato, ela é uma realidade que é o fundamento de todas as coisas. Logo, você nega a Trindade, você nega uma compreensão adequada da realidade, uma vez que o Deus Criador é triuno. Então nós vemos que o fato de Charles Darwin ter começado no movimento herético já é prenúncio que suas teorias conduzissem ao mal, como de fato aconteceu. Nós vemos o mesmo exemplo em Maomé, que era de uma corrente cristã nestoriana, herética. Então se uma pessoa já começa na heresia, é grande a propensão dela desenvolver um sistema de pensamento herético e equivocado. Historiadores de Darwin sustentam que Darwin nunca foi um anticristão ativista. Muito pelo contrário, ele era reticente em relação à própria crença religiosa. Foi um homem que sustentou, pelo menos durante boa parte da sua vida, uma crença em Deus, dentro do unitarismo. Isso é perceptível nas suas menções ao Criador dentro da obra A Origem das Espécies. Em sua autobiografia, Darwin menciona uma transição da igreja anglicana para o agnosticismo. Em 1879, ele escreve, abre aspas, meu julgamento muitas vezes flutua. Se um homem merece ser chamado de teísta, depende da definição do termo. Nas minhas flutuações mais extremas, nunca fui ateu no sentido de negar a existência de um Deus. Penso que geralmente, e cada vez mais à medida que envelheço, mas nem sempre, que um agnóstico seria a descrição mais correta do meu estado de espírito. Aqui nós vemos que Darwin ele se definia como um agnóstico, alguém que entendia que era possível a existência de uma divindade, mas você não poderia provar a partir da ciência. Todas as vezes que ele foi questionado sobre o fato da sua teoria trazer uma destruição da veracidade da fé cristã, Darwin sustentava o seguinte, ele falava que a religião tem que seguir o seu próprio curso e a ciência deve seguir o seu próprio curso. Uma visão muito comum na ABC2, né? Você vê que os pensadores, os expoentes da ABC2 entendem que a ciência tem o seu próprio rumo, as suas próprias regras, a sua própria metodologia, e a religião, idem. Ela tem sua própria metodologia, sua própria forma de avaliar o cosmos, e as duas coisas podem sim dialogar, mas seguindo regras diferentes. Essa foi a crença de Darwin no seu tempo. Porém, aconteceu algo na vida de Darwin que determinou, de maneira significativa, a sua visão sobre Deus. Foi precisamente a morte da sua filha Anne Darwin. Segundo alguns historiadores de Darwin, isso teve relevância no abandono do cristianismo que Darwin cometeu. Ele abandonou o cristianismo em determinada fase da sua vida. E alguns biógrafos sustentam, inclusive, que a morte de Anne Darwin foi um fator crucial para que ele desenvolvesse a sua teoria. Dessa maneira, teria sido o problema do mal, a experiência de um mal, a morte de um ente querido, que moveu Darwin definitivamente de uma forma de cristianismo herética, heterodoxa, ou seja, o unitarismo. Ele estava no unitarismo, uma forma herética de cristianismo, ele saiu dessa forma herética do cristianismo
e foi para o agnosticismo, nas suas próprias palavras. Alguns defensores de Darwin, dessa forma, dizem o seguinte: uma vez que Darwin se desiludiu diante da morte da filha, isso abalou. Isso, supostamente, isentaria a teoria da evolução de ser algo que evidencia sua falta de fé. Ou seja, teoria da evolução não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com Deus. Foi simplesmente uma teoria que Darwin desenvolveu. De fato, ele se desiludiu da fé por conta da perda dele, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode sustentar a evolução sendo cristão. Agora, será mesmo isso verdade? O próprio Darwin conta um fato interessante na sua autobiografia. Em outubro de 1838, antes de publicar A Origem das Espécies, ele leu por diversão um determinado autor, que fez a sua cabeça. A partir de alguns ensaios, Darwin teve um insight segundo o qual o ambiente erradica alguns animais e plantas em favor de outros, e com isso você tem o desenvolvimento de novas espécies. O autor que Darwin leu foi Thomas Malthus, um economista célebre no mundo anglo-saxão. Nas escolas nós aprendemos que Malthus foi aquele que sustentou que a população mundial ela cresce em progressão geométrica, enquanto os alimentos eles crescem em progressão aritmética. Ou seja, em determinado momento, não haverá alimento para todo mundo. Algumas pessoas terão que perecer, porque pela falta de comida, nem todas as bocas serão alimentadas. Aqui eu trouxe um trecho dos ensaios sobre a população mundial de Thomas Malthus. Abre aspas. Ao invés de recomendar limpeza ao pobre, nós devemos encorajá-los a hábitos contrários. Em nossas cidades, nós devemos tornar as ruas mais estreitas, acumular mais pessoas nas casas. Nos bairros, nós devemos construir nossas vilas perto de poços parados e, particularmente, encorajar assentamentos em todas as situações nocivas e pantanosas. Mas, acima de tudo, nós devemos reprovar remédios específicos para tratar doenças, e aqueles benevolentes, porém muito equivocados, que nos ensinaram o que temos que fazer no serviço à humanidade, em projetar esquemas para a total extirpação de desordens particulares. Ou seja, Malthus acreditava que a humanidade deveria ser, em parte, erradicada, em favor de alguns iluminados, superiores, mais inteligentes, mais capazes, que assim poderiam usufruir dos recursos da Terra sem prestar contas a ninguém. Nós vemos aí uma clara alusão a elites científicas iluminadas. Isso já começou a ganhar lugar na época de Darwin. Essa ideia da ciência procurando constituir uma elite sagrada que dite os rumos que a população mundial deve tomar é algo que vem do século XIX, do finalzinho do século XVIII, talvez. Houveram 3 grandes expoentes do darwinismo social, que leva o nome de Darwin, que foi desenvolvido por essas 3 grandes mentes. São elas Thomas Malthus, Herbert Spencer e Francis Galton. Esses 3 constituíram essa ideologia cientificista que é o darwinismo social. Ele procura extirpar parte da população considerada inferior, considerada de uma menor qualidade, em favor dos eleitos pela ciência. A maior expressão do darwinismo social, como nós já falamos numa live sobre evolucionismo, é a eugenia, que nós também temos um vídeo aqui no canal. Se você quer aprender sobre eugenia, assista o nosso vídeo A Evolução e o Diabo, onde nós explicamos por que a eugenia ela veio à tona. E já vou dar um spoiler, foi por conta de Darwin, foi por conta desses sujeitos que se viam como os eleitos, aqueles que deveriam ditar os rumos da população. Eles se reuniam em segredo, em sociedades secretas, e a partir dos planos traçados nessas sociedades secretas, você tem uma revolução copernicana na autoridade absoluta da civilização ocidental, que deixou de ser a palavra de Deus para se tornar essa elite humanista secularista. Em meados de 1760, surgiu uma sociedade secreta na Inglaterra conhecida como Sociedade Lunar de Birmingham. É dito que essa sociedade secreta sempre se reunia às ruas cheias e era composta por 14 membros, não mais, não menos. As atividades da sociedade eram um tanto desconhecidas, mas o que se sabe é que os membros fundadores foram Erasmus Darwin, avô de Charles Darwin, e Matthew Boulton. Homens notáveis da ciência fizeram parte dessa sociedade. Dentre eles, James Watt, Thomas Day, John Mitchell, Richard Lovell, Edgar Ward e William Murdoch. Tanto Francis Galton quanto Charles Darwin preencheram as fileiras da Sociedade Lunar de Birmingham, onde supostamente se discutia ciência, abre aspas,
de maneira informal. A atividade das sociedades secretas é motivo de muita conspiração. É muita conspiração nos meios da ciência mainstream, porque nós não temos registros documentais do que essas sociedades secretas faziam. Nós não sabemos nada a partir de atas de reunião, de documentos gerados por essas sociedades. Então, como que se sabe que essas sociedades existem? Você poderia me questionar. Através de correspondências entre os membros que faziam menção à sociedade. Então, nós sabemos que homens como James Watt fizeram parte da sociedade a partir de correspondências. E nós temos acesso. E a existência da Sociedade Lunar de Birmingham é história. É algo que é reconhecido. Se você for procurar em meios científicos, você vai achar a historicidade dessa organização. Agora, é uma ingenuidade você negar o papel que conspirações empreendidas a partir de sociedades secretas têm na história, especialmente se tratando de homens tão notáveis. Se você tem um James Watt, se você tem um Charles Darwin, se você tem um Francis Galton no mesmo lugar e tantos homens tão notáveis, obviamente esse grupo tinha algum poder de atuação sobre a sociedade e sobre os rumos da civilização. Apesar disso, nós não podemos negar. Muitos dos membros dessa sociedade eram cristãos, eram anglicanos, metodistas, unitaristas. Alguns, como Erasmus Darwin, eram deístas. A maioria cria em Deus da sua forma. A religião ainda tinha um papel significativo na sociedade. Logo, os próprios ativistas ligados às sociedades secretas se passavam como cristãos. O próprio Darwin, como já mencionado, ele foi enterrado na abadia de Westminster, o que prova que ele gozava de uma respeitabilidade por parte dos cristãos nominais. Contudo, a partir do movimento que a obra A Origem das Espécies gerou, a coisa mudou. Teólogos liberais receberam bem as ideias de Charles Darwin e construíram uma nova geração de cientistas profissionais assalariados. Esses cientistas formaram o que ficou conhecido posteriormente como X-Club, uma sociedade que militou em favor da liberdade da ciência em relação ao clero. O ataque foi liderado por Thomas Huxley, conhecido como o Bulldog de Darwin, avô de Julian Huxley e de Aldous Huxley, um evolucionista, eugenista e fundador da Unesco. Huxley utilizou o termo agnóstico para se referir à sua atitude em relação a Deus. Ele ficou conhecido pela frase, segundo a qual preferiria ser tomado por um descendente de um macaco do que por um homem que não utiliza bem o seu conhecimento. Huxley foi o primeiro advogado da ciência nos moldes modernos que nós conhecemos hoje. Aquela gravura, aquela representação da evolução, que você tem um macaco que progressivamente vai se tornando um ser humano, foi obra do próprio Thomas Huxley. Aquilo não representa bem o que é a teoria da evolução, mas foi utilizado para fins de propaganda por Thomas Huxley para difundir a teoria da evolução e o evolucionismo. Em novembro de 1864, Huxley conduziu a primeira reunião do X-Club. Tomaram parte, ao longo da história, nessa sociedade secreta, Charles Darwin, Winston Churchill, Cecil Rhodes, Michael Faraday, T.S. Eliot, Arnold Toynbee, Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, entre muitos outros. Percebam, no X-Club estão políticos, estão proponentes da literatura, estão sociólogos, estão cientistas. Logo, o X-Club, ele é uma sociedade com uma potência de atuação, com um poder de influência muito grande. E qual que era o fundamento dessa sociedade? A proteção da ciência em relação à religião, acompanhada de uma crítica ao cristianismo. O historiador Frank Turner diz que o suposto conflito entre a ciência e a religião deve ser entendido como um conflito, vejam bem, isso é muito importante, um conflito entre uma classe emergente de cientistas profissionais, representada pelo X-Club, e a igreja, um establishment religioso cristão. Durante séculos na história do Ocidente, a ciência estava ligada à igreja, tanto católica quanto protestante. Mas a partir de Darwin, se criou o mito da batalha entre a ciência e a religião. E o maior ativista em favor dessa dicotomia foi Thomas Huxley. Isso implica uma contradição, porque uma vez que a cosmovisão cristã foi a principal responsável pelo desenvolvimento da ciência, os cientificistas, os ateus, os secularistas, eles procuram destruir o cristianismo, mantendo o capital emprestado dessa própria
visão de mundo cristã. Esse comportamento esquizofrênico, ou seja, de você pegar o benefício do cristianismo tentando negar o próprio cristianismo, só foi possível mediante o ataque que Charles Darwin fez à doutrina da criação. Então, em outras palavras, dito de outra forma, só existiu um Thomas Huxley beligerante, que odeia a religião, anticristão, eugenista, porque existia um Charles Darwin reticente em relação à religião, tolerante, pouco dado a palavras radicais em relação ao cristianismo. Para finalizar esse ponto, o que uma geração tolera, a próxima geração abraça. E é o que nós vemos nos dias de hoje. Quando nós enxergamos pessoas tolerantes com o cientificismo, como faz a ABC2, muito embora diga combatê-lo, nós temos o germe do próprio desenvolvimento do cientificismo nas nossas fileiras. Nós estamos dormindo com o inimigo ao fazer as pazes, ao manter alianças com pessoal como esse da ABC2.